Seja todo bem-vindo. Terceira sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura. Com a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo sobre os trabalhos e havendo número regimental, declara aberta a presente sessão. Convido a vereadora Renata Lima para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Gente, a palavra que eu vou ler hoje vai estar no livro de Salmos, versículo 1. É bem-aventurado o homem que anda no conselho dos ímpios e detém o caminho do Senhor e não se senta na roda de escarnecedores. Parte 2. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de uma água. Não desviará o tempo dos seus frutos, e cujas as folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. É a palavra do Senhor. Conforme o artigo 31 do regime interno, solicita ao primeiro secretário que faça a leitura das demais matérias para o expediente. Ata da 12ª sessão ordinária, realizada em 20 de agosto de 2025, às 19 horas. Coloco a referida ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. A senhora fala, presidente, a ata aprovada. Ata aprovada. Perdão. Não votou. Falei. Não era para você falar. Aprovado. Tá. Vai ler aqui, depois eu coloco. Tá, entendi. Tá. Tem que aprovar primeiro para poder... Era para dar no tempo certo. Pode ter certeza. E o outro não está indo, não. Ata aprovada. Ata da 13ª sessão ordinária, realizada em 3 de setembro de 25, às 19 horas. Coloco a referida ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Ata aprovada. Ata da 14ª sessão ordinária, realizada em 17 de setembro de 2025, às 19 horas. Coloco a referida ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Ata aprovada. Ata da 16ª sessão ordinária. Oi? 15ª. 15ª já foi, não foi? Perdão.
Então, voltando aqui. Ata da 15ª sessão ordinária, realizada em 1 de outubro de 25, às 19 horas. Coloco referida ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Ata aprovada. Agora sim, ata da 16ª sessão ordinária realizada em 15 de outubro de 2025, às 19 horas. Coloco a referente ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Ata aprovada. Ata da 17ª sessão ordinária realizada em 5 de novembro de 2025, às 19 horas. Coloco a referente ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Ata aprovada. Tá horrível. Vai ser 17ª? Ata aprovada. Projeto de lei complementar número 002/2026, de autoria do vereador Micael, que dispõe sobre: acresce o parágrafo 2º ao artigo 2º da Lei Complementar Municipal 5.105, de 4 de outubro de 2018, e dá outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Projeto de lei 002/2026, de autoria da vereadora Renata Lima, que dispõe sobre: assegura o direito à escuta qualificada da mulher nos espaços públicos municipais e também dá outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Projeto de lei 011/2026, de autoria do vereador Lagoinha Jose, que dispõe sobre: declara patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Caieiras a Marcha para Jesus e dá outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Lei 012/2026, de autoria dos vereadores Renata Lima e Micael, que dispõe sobre: institui no âmbito do município de Caieiras a diretriz de transparência ativa quanto às ações e serviços de zeladoria urbana e dá outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Informando que as indicações de número 201 e 219 será encaminhado à Secretaria para as devidas providências. Passa-se então a leitura das moções para a posterior deliberação do plenário. Moção 008 de 2026, de autoria do vereador Lagoinha Jose. Encaminho ao segundo secretário para a leitura. Moção número 008 de 2026, de 3 de março de 2026. Autor: Josimar Soares Vicente, Lagoinha Jose. Senhora presidente, senhores vereadores, requero a Vossa Excelência
na forma regimental, apresentar a moção de aplauso e parabenização ao senhor Claudemir Pedro da Silva. Nobres pares, o princípio desta moção é reconhecer o excelente trabalho realizado pelo subcomandante da Guarda Civil Municipal de Caieiras, em favor da segurança pública no município. Morador de Caieiras desde o nascimento, construiu sua trajetória profissional pautada na disciplina, responsabilidade e compromisso com a coletividade. Serviu ao Exército Brasileiro por 6 anos, alcançando a graduação de sargento da reserva. O período em que consolidou sua vocação para a área de segurança. Há 22 anos, integra a Guarda Civil Municipal de Caieiras, onde exerce atualmente a função de subcomandante, construindo de forma decisiva na coordenação de ações e operacionais e estratégicas da corporação, graduado em pedagogia e em especializações na área de segurança. Destaca-se pela liderança, preparo técnico e atuação firme na proteção da comunidade e a dos próprios público e municipais. Portanto, manifesto profunda gratidão ao trabalho realizado pelo senhor Claudemir, que com profissionalismo e ética e dedicação faz a sua trajetória motivo de orgulho e reconhecimento por toda a população. Requeiro, por fim, que, após a deliberação do plenário, a presente moção seja aprovada e encaminhada aqui ao homenageado. Josimar Soares Vicente, Lagoinha Júcia. Coloco a moção em discussão. Para discutir aqui do meu assento, muito boa noite, Vanessa, muito boa noite, Pedro, mais conhecido como Maninho. Em nome da Vanessa, do Pedro, cumprimento todos os presentes. Apresento esta moção de aplausos e parabenização ao senhor Claudemir Pedro da Silva, mais conhecido como Pedro ou Maninho, subcomandante da Guarda Civil Municipal de Caieiras, morador de Caieiras desde o nascimento, construiu uma trajetória marcada pela disciplina, responsabilidade e compromisso com a segurança pública. Serviu o Exército Brasileiro por 6 anos, alcançando a graduação de sargento da reserva e, há 22 anos, integra nossa brilhante Guarda Civil Municipal de Caieiras, exercendo atualmente a função de subcomandante. Sua atuação é marcada pela liderança, preparo técnico e dedicação, contribuindo diretamente para a proteção da população e do patrimônio público. Neste momento, encontra-se temporariamente afastado em razão de um acidente doméstico, fazendo muita falta à corporação, que reconhece diariamente sua importância, seu comprometimento e sua liderança. Em breve estará de volta às suas funções, continuando a prestar relevantes serviços ao município. Esta moção representa um reconhecimento justo ao seu profissionalismo, ética e dedicação à cidade de Caieiras. Muito obrigado pelo serviço que você tem prestado para a cidade. Tá, ô Pedro, você é um grande parceiro, um grande amigo. Estendo essa homenagem à Vanessa também, que presta um excelente serviço na nossa saúde. E é isso, parabéns, que você retorne o mais rápido possível, que nós estamos sentindo muita falta do seu serviço, do seu trabalho. Você é o cara. Muito obrigado e boa noite, irmão. Para discutir, senhora presidente. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal de casa, das rádios, podcasts, jornais, etc. Cumprimentar os colegas vereadores. Dizer o seguinte, eu fui comandante da Guarda por 4 anos e secretário de Segurança por mais 4. De sorte que tive a honra e o prazer de ter como meu subcomandante, quando era comandante, o pai do Pedro, pai do Maninho. E o Maninho,
nada mais é do que uma cópia do pai, uma cópia fiel do pai. Até na constituição física, né? Só falta aquela barriguinha que o Percão tinha, né? E dizem que a árvore boa produz frutos e esses frutos não caem longe do pé, né? Então o Maninho é o que é, ô Josi, e inclusive parabenizo Vossa Excelência por ter essa lembrança de prestigiar o Maninho, mas ele é exatamente o que o pai dele ensinou. O pai dele era um homem abnegado, o pai dele foi polícia militar durante 35 anos, né? Naquela época que a polícia militar vivia um momento diferente da rádio patrulha, do Fusquinha e etc. E eu posso dizer o seguinte, quando eu recebi uma convocação do então prefeito para assumir a guarda, eu não tinha vocação alguma para isso. Eu sempre fui advogado criminalista e, bem ao contrário do que a guarda produz, eu disse para o prefeito, não tenho condição de assumir a guarda, até por falta de expertise, de experiência, me reduzi um pouco a insignificância, porque eu acho que a gente tem que fazer isso. Mas houve um clamor dos guardas, por conta de uma fala, numa das reuniões que eu participei junto com o prefeito, como do jurídico da prefeitura, e todos me elegeram comandante da guarda, sem eu saber. E aí o prefeito me liga e fala, olha, a partir de hoje você vai acumular a secretaria jurídica junto com o comando da guarda. E eu fiquei abismado com aquilo. Falei, não tenho competência. Aí, eis que surge o Périx, né? E esse cara que eu estou falando, com todo o carinho do mundo, que já faleceu, esse cara é que me transformou num comandante da guarda. Ele me ajudou muito nesse caminho, viu, Maninho? Me conseguiu mostrar um outro lado de tudo isso. E aí a gente, com novos propósitos, conseguimos em 2003 fazer um novo concurso, que a guarda só tinha 27 homens em 2000, quando eu assumi. 2003, nós fizemos um concurso para mais 30 homens. E aí a guarda começou a tomar o corpo que tem hoje, com 100 homens e etc. E o Maninho, se eu não me engano, é concurso 2007, Maninho? Mais um concurso que a gente fez na minha gestão 2007, para oxigenar a guarda. Então, Maninho, eu rendo todas as minhas homenagens para você, mas não poderia deixar de lembrar do seu pai e, através dele, abençoar você, que tenho certeza que em algum momento de hoje ele está nos espiando. E dizer para você que você está de parabéns e você é a cópia fiel do Percão, que eu tenho um imenso carinho, e deixo declarado aqui, que foi o homem que conseguiu me colocar nas fileiras que jamais eu imaginei assumir. Era isso, senhora presidente. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Moção aprovada. Uma salva de palmas. Obrigado. Moção número 009 de 2026, de autoria dos vereadores Juninho, Zefinha, Micael e Renata Lima. Encaminho ao primeiro secretário para a leitura. Moção 009-2026, de 3 de março de 26. Autores: Carlos Alberto Albino Júnior, Juninho, Josefa Maria Marques Santos Zefinha, Micael Fernando dos Santos Micael, Renata Ferreira Lima, Renata Lima. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, requeremos a vossas excelências, na forma regimental, apresentar moção de aplausos à Guarda Civil Municipal de Caieiras, pelo profissionalismo, agilidade e comprometimento demonstrados na ocorrência registrada sobre o BO 321/2026, em 17 de fevereiro de 26. Nobres pares, o motivo principal desta moção é reconhecer o trabalho realizado pela equipe da GCM, que, durante o patrulhamento, atendeu grave denúncia envolvendo tentativa de abuso contra adolescente
realizando pronta intervenção, abordagem segura do indiciado, preservação do local, acionamento de socorro médico e encaminhamento das partes à autoridade competente, resultado na lavratura do flagrante. A atuação firme e responsável dos GCM de Paula e Bachega, com apoio da VTR 65, evidencia o comprometimento da corporação com a proteção da população, especialmente de crianças e adolescentes. Portanto, manifestamos nosso profundo reconhecimento e gratidão ao excelente trabalho realizado pela GCM, que de forma competente, eficiente e ágil garantiu a segurança do munícipe caieirense e contribuiu para o avanço da segurança da nossa cidade. Requeremos, por fim, que após a deliberação do douto plenário, a presente moção seja aprovada e encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Caieiras, nesta data, Josefa Maria Marques Santos, presidente, Carlos Alberto Albino Júnior, vereador, Micael Fernando dos Santos, vereador, e Renata Ferreira Lima, vereadora. Coloco a moção em discussão. Para discutir, senhora presidente, permanecer aqui no meu local. Quero aqui cumprimentar todo o público presente, os demais colegas, em nome da nossa presidente, também o pessoal que acompanha aí nas redes sociais. Ocorrências como essa é de extrema importância, não só a gente está exaltando, mas também esse reconhecimento a cada um desses profissionais. A gente sabe de todo o trabalho árduo, de toda a prestação desse serviço que a gente tem como excelência no município. Nossa cidade é referência quando se diz segurança, por parte da GCM, e ter aqui, né, os soldados, aí, os guardas, com essa garra, com essa força de vontade, né, vestir essa farda, que não é fácil, sair de casa sempre, né, com uma determinação, com risco, e cada um de vocês vem mostrando o carinho e o amor, né, pela nossa população. Então, reconhecimento como esse é mais do que gratificante, e deixo aqui meu total agradecimento e um forte abraço a vocês pelos préstimos, tá? E contem sempre com o vereador Micael, contem sempre com a Câmara Municipal de Caieiras. Obrigado. Eu vou falar aqui um pouquinho do meu assento. Eu quero parabenizar o GCM de Paula e GCM Barriguerga pelo trabalho, brilhante trabalho que fizeram e fazem na cidade de Caieiras, certo? É uma pessoa muito competente, trabalhador, sempre quando a gente chama, está à disposição. Parabéns para os guardas, parabéns para eles dois aí, para todos os guardas, sabe? E pode contar comigo, enquanto presidente, tá bom? Pode contar comigo, tá certo? Eu só tenho gratidão por vocês. É isso aí. Não havendo... Eu queria discutir rapidamente, na verdade, nem é para discutir, presidente. Em nome de todas as mulheres aqui presentes, com certeza é muita gratidão, porque essa moça, essa mulher, né, poderia estar em uma situação bem delicada nesse momento se vocês não tivessem chegado a tempo. Então, que lindo o trabalho que vocês fazem na nossa cidade. Parabéns, GCM de Caieiras, parabéns a vocês. E que Deus continue abençoando o trabalho, que eu sei que não é fácil, né? O trabalho que vocês exercem aí na rua todos os dias, que eu sempre falo, chamar a Polícia Militar ou a GCM nunca é para confraternização, é sempre para algo, para discórdia, para briga, né? Então, vocês estão de parabéns com o trabalho de excelência que vocês fazem na nossa cidade. E quero deixar também o gabinete da Renata Lima à disposição de vocês também. O que precisar, pode contar comigo. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Moção aprovada. Peço uma salva de palmas. Moção de números 010, de 2026,
de autoria do vereador Ítalo. Encaminho o segundo secretário para a leitura. Moção número 010/2026, de 3 de março de 2026. O autor, Ítalo Vieira Santana Meira. O Ítalo Eudes Filho. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, requero a vossa excelência, na forma regimental, apresentar a moção de aplauso e parabenização à senhora Maria Francisca Nobres Pares. O motivo princípio desta moção é exaltar a senhora Maria, carinhosamente conhecida como Lia, em reconhecimento à sua notável trajetória de superação e empreendedorismo e contribuição ao desenvolvimento do comércio local. Natural de São João do Paraíso, Minas Gerais, construiu a sua história com base no trabalho árduo desde a infância, aprendendo cedo o valor da responsabilidade e da perseverança. Mudou-se para o estado de São Paulo em busca de oportunidades e enfrentou desafios pessoais e de saúde. Formou-se em contabilidade e, com coragem e determinação, iniciou o seu próprio negócio a partir de pequenas vendas, transformando-o em empreendimento consolidado. Foi em Caieiras que ficou raízes e desenvolveu a sua atividade empresarial com propósito, atuando no ramo da moda feminina, não apenas como comércio, mas como um instrumento de valorização, na autoestima e fortalecimento das mulheres idealizadora na iniciativa de incentivo ao comércio local e ao empreendedorismo feminino. Tornou-se a referência de inspiração, a liderança e solidariedade na comunidade. Portanto, manifesto profunda gratidão ao trabalho realizado pela senhora Maria, cuja trajetória é exemplo de fé e resiliência e compromisso social. Requero, por fim, que após a deliberação do plenário, a presente moção seja aprovada e encaminhada aqui à homenageada. Vereador Ítalo Vieira Santana Meira. Coloco a moção em discussão. Para discutir, senhora presidente, boa noite, a senhora presidente, a todos os vereadores aqui presentes, o nosso público de casa e principalmente a nossa homenageada Lia, que Deus te abençoe sempre. Com muita alegria que hoje eu apresento nessa moção de aplausos a senhora Maria Francisca, carinhosamente conhecida como Lia. A Lia eu conheci melhor do trabalho dela o ano passado, né? Nós tivemos uma conversa e pode ter certeza, Lia, você ganhou um fã. Te acompanho muito na rede social, acompanho muito seu trabalho. E ela é uma mulher que decidiu transformar o empreendedorismo em um instrumento de inspiração e fortalecimento para outras mulheres. E essa homenagem ganha ainda mais significado, porque essa semana nós celebramos o nosso 8 de março, o nosso Dia Internacional da Mulher, uma data que representa a força, coragem e a importância das mulheres na construção da nossa sociedade. Através do seu projeto, Lia Fashion, Lia mostrou que empreender vai muito além do comércio. É sobre levantar a autoestima, gerar oportunidades, incentivar outras mulheres a acreditarem no seu potencial e também na sua independência.
Além disso, da sua iniciativa de conectar empreendedorismo e fortalecer o comércio local, mostra o quanto que alguém trabalha com propósito, e com esse propósito pode também impactar muitas vidas, e é isso que a Lia faz. Ela impacta as vidas de muitas mulheres, mulheres que às vezes não têm muito assim, um futuro que, tipo assim, a pessoa ela estar procurando, e ela vai lá e levanta essas mulheres. Ela, muito mais do que eu, vai saber falar isso. Muitas mulheres em si têm falado muito da Lia, e eu não podia deixar de comemorar esse tempo especial do 8 de março e também comemorar a nossa grande amiga Lia. Que Deus te abençoe muito. Isso daqui é pequeno, essa moção é muito pequena, mas é uma forma da gente parabenizar todo o seu trabalho. Então, meus parabéns, que Deus continue te abençoando, conta sempre com esse vereador aqui, e vamos aplaudir todo o trabalho da Lia. Parabéns, Lia. Para discutir rapidamente, senhora presidente. Boa noite novamente a todos. Cumprimentar o Leandro, não vou cumprimentar a Lia, não. Porque dizem que atrás de uma pequena mulher tem um grande homem, né? Ou é o contrário isso? De uma grande mulher tem um grande homem? Eu não é, Lia? Mas, parabéns, viu, Ítalo? A moção muito merecida. A Lia é uma guerreira, uma batalhadora, uma, diria eu, inovadora, né? E com isso, quando ela prevalece esse instinto dela, agradável, brincalhona, destemida, né, que vai para a guerra, não tem tempo ruim, estamos perdendo, vamos ganhar, tomei uma ação trabalhista, 2, 3, vamos contratar, não é isso, Lia? Perdi algum dinheiro, vamos encontrar mais. Então, para o homem ser assim já é difícil, imaginem para uma mulher, numa cidade pequena, onde a gente, quando atinge um determinado patamar, faz sombra para algumas pessoas, né, Lia? Apesar de você ser pequenininha, mas ser arretada. Então, fica aqui os meus parabéns para o Ítalo, para o Leandro e para você, e para toda a família. Continua tocando em frente. Não desiste não, que de vez em quando você tem vontade de desistir, mas você tem muita coisa para fazer por essa cidade ainda. Geração de emprego, novos produtos e etc. E agora o Leandro, corretor de imóveis, né? Vai dar certo. Boa, obrigado, era isso, senhora presidente. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Moção aprovada. Moção número 011 de 2026, de autoria do vereador Dr. Panelli. Encaminho ao primeiro secretário para leitura. Moção 011 de 2026, de 3 de março de 2026, autoria Dr. Panelli. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, requeiro as vossas excelências na forma regimental apresentar moção de aplausos e parabenização à subseção de Caieiras da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, pela relevante e comprometida atuação no programa OAB Por Elas no Carnaval, realizado durante o Carnaval de 2026. Nobres pares, o motivo principal desta moção é reconhecer o excelente trabalho realizado, sobretudo pelas mulheres advogadas, que reafirmou o compromisso com a proteção, com o acolhimento e a orientação jurídica às mulheres em um dos períodos festivos mais importantes do país, promovendo informação, prevenção e acesso à justiça em meio às celebrações carnavalescas. Destaca-se, de maneira especial, a atuação da subseção Caieiras, que desempenhou papel fundamental na execução do programa em âmbito local. No bloco do Renatão, a participação ocorreu de forma virtual, por meio de disponibilização de atendimento remoto, orientação jurídica imediata e suporte digital às mulheres que necessitam de esclarecimento ou encaminhamentos durante o evento. Já no bloco das Fridas,
A atuação se deu de maneira presencial, com a presença das advogadas voluntárias preparadas para oferecer escuta qualificada, acolhimento humanizado, esclarecimento de direito e encaminhamento aos órgãos competentes quando necessário. A iniciativa demonstra sensibilidade, responsabilidade social e firme compromisso com a defesa dos direitos das mulheres, especialmente considerando que eventos de grande porte podem, infelizmente, registrar ocorrências de assédio e violências de gênero. Não levar a informação, a orientação, o apoio, tanto por meios digitais quanto presencialmente, a subseção de Caieiras contribuiu de forma concreta para que a folia fosse mais segura, reforçando que o Carnaval deve ser ambiente de alegria, respeito e dignidade. Portanto, manifesto aqui a minha profunda gratidão ao trabalho realizado pela subseção de Caieiras da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, e a todas as advogadas voluntárias envolvidas, reconhecendo o mérito, a dedicação e o compromisso demonstrado durante o Carnaval de 2026. Requeiro, por fim, que, após a deliberação do douto plenário, a presente moção seja aprovada e encaminhada à subseção de Caieiras da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção São Paulo. Caieiras, nessa data supra, Vladimir Panelli, doutor Panelli. E eu queria acrescentar mais aqui, senhora presidente, se pudesse também enviar a sessão de São Paulo, para que ela entendesse um pouco do grande mérito que, pela presidência do doutor Danilo e de todos os contribuintes advogados nas comissões e etc., que também chegasse aos ouvidos da Ordem de São Paulo o belíssimo trabalho que a primeira subseção de Caieiras está fazendo. Então, se puder acrescentar a serventia, mais esse endereçamento da moção. Era isso, senhora presidente. Coloco a moção em discussão. Gostaria de discutir a moção agora. Bom, muita gente não lembra, né? Foi um passado tão presente, que a gente teve uma eleição muito apertada da primeira subseção Caieiras, né? Uma célula que foi dividida de Franco da Rocha, os advogados de Caieiras eram inscritos em Franco da Rocha, e estava na hora de a gente anunciar o nosso crescimento. Nós já nos emancipamos de Franco da Rocha há mais de quase 70 anos, e também viramos comarca há mais de 10 anos, e ainda não temos nosso cartório de registro de imóveis, nos obrigando, infelizmente, a ser meio que, aspas, escravo do cartório de Franco da Rocha, recolhendo os nossos impostos, os nossos emolumentos cartorários, para uma comarca que não a nossa. Então está na hora dos juízes da vara dos registros públicos entender que Caieiras já tem 110 mil habitantes, mais ou menos, e que nós precisamos do nosso cartório de registro de imóveis. E não de só menos importância, a OAB também entendeu que Caieiras é uma cidade independente de Franco da Rocha e que precisa, né, em todos os sentidos, cortar o cordão umbilical. Então, a primeira subseção de Caieiras, sob a presidência do doutor Danilo, obviamente que com todos os componentes dos conselhos, da diretoria, vem fazendo um excepcional trabalho. E eu gostaria de citar, nesse trabalho especial do Carnaval, a presidência do doutor Danilo Roberto Silva, da doutora Melina, que não vejo aqui. Está escondidinha, né, Melina? Doutora Melina, advogada da Prefeitura de Caieiras há bastante tempo. Doutora Naila Gabriele de Souza Viana Alves, está aí? Olha aí que bacana. E umas advogadas, além de bonitas, jovens, né? Isso oxigena bastante a advocacia. Doutora Luana Moura Soares Delberardini, perdão. Está aqui? Legal. Doutora Luana Mariane de Oliveira. Onde está? Não veio? O Juliana Neri Assanuma. Está aí? Também não? Vanessa Seabra de Oliveira. E a doutora Priscila, que é a advogada da casa aqui, cuida do Legislativo, que também exerce um papel brilhante, não só aqui na Câmara
dos nossos assuntos legislativos, como exerce lá na OAB, na comissão de eventos, né, Priscila? Trazendo um novo formato. Então, Caíra está aparecendo muito, e é muito importante que essas advogadas e advogados, mais do que ninguém, prestem uma assessoria para esse povo sofrido. Porque quando a gente precisa de um advogado e não tem condição de pagá-lo, a gente recorre a algumas coisas, né? Uns vêm aqui na Câmara, a gente indica a OAB, outros vão no fórum, também indicam a OAB. Então, é importante que a OAB faça esse trabalho, porque a única maneira que a gente tem de fazer justiça para os mais sofridos é a advocacia dativa. Então, vocês estão de parabéns, levem aqui o meu abraço para o doutor Danilo e a minha consideração por tudo que vocês fazem por Caieiras, e tenho certeza que vão fazer muito mais. Era isso. Muito obrigado, viu? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Moção aprovada. Não havendo mais matéria para o expediente, iniciamos o tema livre. Ofereço a palavra aos vereadores pelo tempo regimental de 10 minutos com a parte. Solicita ao primeiro secretário que faça a chamada. Ítalo Vieira Santana Meira. Dispenso. José Carlos Dantas de Menezes. Dispenso. Josefa Maria Marques Santos. Josemar Soares Vicente. Dispenso. Micael Fernando dos Santos. Com a palavra. Novamente aqui do meu assento. Trago algumas informações e já aproveitar também para que seja encaminhado à Prefeitura e também aos setores. Referente à Guarda Mirim, o que acontece? O site da Prefeitura está dando um prazo de recurso do dia 4/2 e 6/2 para ter os recursos. Porém, já estamos agora no mês 3 e muitas mães vêm nos procurando, né, os pais, para saber como anda esse processo. Então, que a Prefeitura disponibilize um canal ativo, né, um canal que funcione, porque essas famílias relatam que estão tentando buscar essa informação sem êxito. Então, aos responsáveis, eu peço aí que direcione, que eu acho que fica bem mais fácil para que a população tenha esse acesso, e principalmente esses jovens, né, porque é importante, cada um que passou cria uma expectativa, e a gente não pode demorar com isso, porque criar ansiedade no jovem é algo muito perigoso. Referente também à questão da recarga do bilhete escolar, pais me procuraram para relatar um problema, vou até ler aqui uma das mensagens. Não sei se você consegue fiscalizar isso, mas as crianças da escola Nelson Manzanares estão desde o começo das aulas sem recarga no cartão escolar. Isso tem gerado contratempo, porque muitos pais, como eu, têm tirado dinheiro do bolso para a passagem, sendo que o benefício teria que estar liberado desde o começo das aulas. A gente buscou informações junto à empresa e, na data de hoje, já começou a ser disponibilizado essas recargas e já está liberado, caso esses jovens, aí, esses alunos tenham dificuldade, que é para se direcionar até o ponto de recarga, mas já foi dado um ok. Então, é uma satisfação à população. Outro detalhe também, referente ao projeto de lei 133 de 2024, projeto da minha autoria. Recentemente, a colega vereadora Renata levou esse assunto referente à questão da falta dos banheiros químicos nas feiras livres, né, do nosso município. Então, é de extrema importância, porque a gente sabe o fluxo que tem. Então, é uma lei que foi aprovada por essa casa e sancionada pelo prefeito. Então, caso não seja, né, eu e a vereadora já estamos elaborando um requerimento para solicitar que um projeto como esse, de extrema importância, seja válido no município, já que foi aprovado pelo Executivo. Falar também de um vídeo que eu fiz recentemente aqui no centro da cidade, para tratar da questão da sinalização. Após o vídeo e também a gente buscar informações junto à questão do trânsito, foi pintado 2 faixas de pedestre. Porém, toda aquela via de estacionamento, né, do rotativo, continua sem a demarcação. E lembrando que aquelas pessoas, às vezes, param ali aleatória, corre o risco de ser multado e não tem essa demarcação. Outro detalhe também, é uma indicação que eu tenho há muito tempo,
onde eu solicito para que tenha mais vagas, né, para o embarque e desembarque dos motociclistas, né? O pessoal da motoca, que está sempre aí, eles encontram muita dificuldade, porque tem pontos que eram para ser rotativos, pontos de comércio, e não tem a faixa para que os mesmos façam uso lá, né, já que é um direito. Inclusive, aquela faixa que tem em frente ao cartório, a gente recebe muita reclamação, que as pessoas param o carro lá, e sabe que cartório, motoboy, é tudo muito rápido, eles pagam, levam documentos, então esse espaço tem que ser destinado e tem que ser respeitado. Então já aproveito e direciono aí a equipe do trânsito, mais atenção, tá? E vamos ampliar esse acesso para os amigos aí da motocicleta. Aproveitar também, parabenizar o Maninho, a moção que foi apresentada, Vanessa, tá? Maninho à frente aí da Guarda Municipal, préstimos aí todo o trabalho que você realiza, então é mais do que justo esse reconhecimento, tá? Continua firme aí, que Deus vai estar te abençoando, te protegendo sempre, tá bom? E também falar que próximo dia 8 é o Dia das Mulheres, então quero parabenizar cada uma de vocês, em especial aqui a nossa presidente Zefinha, Renata, tá? Deixo aqui o meu abraço a todas as mulheres cairenses, também a minha mãe, minhas irmãs, e a gente sabe a importância de cada uma de vocês, a valorização, e o reconhecimento, ele não vem só numa data, ele vem diariamente. Então, quero deixar aqui todo o meu carinho, respeito e admiração a cada uma de vocês, tá? Por enquanto é isso. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Sem mais. Tem mais. Nelson Fiore Júnior. Renata Ferreira Lima. Boa noite a todos mais uma vez, principalmente a quem está nos assistindo em casa. A minha fala aqui vai ser rápida, presidente. Essa semana, eu recebi uma denúncia de uma escola que tinha caído o forro do teto da escola. E aí, a professora teve a sensibilidade, graças a Deus, de quando ela ouviu que estava estralando, ela conseguiu tirar aquelas crianças que estavam na sala de aula. No mesmo momento que chegou a denúncia no gabinete, eu peguei a equipe e fui até a escola. Se vocês assistirem por aí, eu estou fazendo algumas visitas em algumas escolas, vendo quais são as situações que realmente se encontram as escolas do nosso município. Na verdade, teve até uma fala aqui outro dia que não era prerrogativa do vereador, essa fiscalização. Então, todas as vezes que houver, nem é denúncia, são reclamações, porque quem usa a escola pública e sabe como que está a situação, quem tem os seus filhos no dia a dia, gente, isso é prevenção. As escolas, elas estão praticamente, todas as escolas praticamente do município, elas estão precisando realmente de uma reforma. Então, eu quero aqui parabenizar a professora que foi sensível a tirar, evitando que houvesse uma tragédia maior em relação àquelas crianças. Que, graças a Deus, era uma sala de aula de crianças de 5 e de 6 anos. Que, se fosse lá no berçário, hoje, muitas mães estavam chorando por algo que já está, é como se fosse assim, era uma tragédia anunciada, porque várias pessoas já estavam falando da situação que estava o forro daquela escola. Então, quero deixar aqui, e vou dar um aviso bem claro às comissões da nossa casa, presidente, que já que eles falam que não é de prerrogativa do vereador fiscalizar, então que as nossas comissões comecem a fiscalizar e cobrar também, para a melhoria das nossas escolas, das creches, né? E vem mais denúncias, gente. A gente tem denúncias aqui que as crianças não estão recebendo as frutas que recebiam antes, elas hoje, a qualidade caiu. Tem crianças que ainda não receberam os uniformes. Então, assim, e fica aqui o meu apelo, né, aos secretários e também a todos nós aqui da casa, presidente, que a gente olhe com carinho, porque a gente está falando de crianças e de famílias que realmente precisam. Então, fica aqui o meu recado para todos nós. Vereadora, se me permite uma parte? Sim, com certeza. Eu estive na escola, que é no meu bairro, no Pinheiros,
certo? Todos os bairros da gente trabalham, né? Sim, Função do vereador fiscalizar, concorda? sim. Eu tive lá, vi a telha que caiu assim todinha, ó. A professora foi uma heroína, aquela professora lá, doutor. Uma heroína, porque se aquela telha, se ela não tira as crianças, quando começou a desbarrancar o negócio em cima, Ave Maria, tinha sido a mãe estava tudo chorando hoje. Tinha 8 crianças assim de fileirinho, ó, nas cadeiras, sentadinhas, sabe? Eu tive lá e vi tudo direitinho. Eu quero parabenizar essa professora, a escola, e mais a professora. Nossa, que tirou as crianças rápido. Aí quando tirou, a última que pegou, caiu. A telha de gesso, acho que é de gesso, ou sei lá, de cimento, aquela telha grande. Foi o forro. Forro, né? É. Então, eu tive lá. Quero parabenizar também a professora por mais esse cuidado, por mais essa inteligência que ela teve. Tá certo? Ela foi uma Era isso. heroína. E assim, infelizmente, eu não tive a mesma sorte que a senhora. Porque, pessoal, o que está acontecendo? Quando eu chego na escola, ou o secretário, junto com o seu adjunto, chega logo em seguida, tentando me intimidar em relação à fiscalização, ou, nesse dia, por exemplo, eu fui impedida de entrar na escola. Né? Então, se está tudo certo, por que o secretário tem essa cisma? Porque se está tudo bonitinho, está tudo correto, gente, eu não estou ali para apontar. Se tiver correndo tudo certo, eu vou vir aqui também e parabenizar. Igual, por exemplo, a gente tem uma escola do Marcelino que ela tem uma parceria com o Poder, que é uma empresa, ela tem essa parceria com uma empresa que a escola é linda. É uma escola que, com certeza, é uma escola de referência. De todas as escolas que eu visitei, a Carlos é a única que está realmente em perfeitas condições para as crianças de vocês. Hoje, graças a Deus, eu não tenho um filho pequeno, mas muitas famílias têm. O município hoje atende diretamente 5.000 crianças, então é por isso que é o trabalho do vereador. A gente é uma extensão do Poder Executivo. Então, vou deixar mais uma vez o meu gabinete de portas abertas aqui para vocês. Não é denúncia, mas sim reclamações. Se vocês tiverem qualquer reclamação nesse sentido, eu vou sim, que é o meu papel de vereadora, é cobrar um executivo que seja realmente realizado. Pode falar, Permite vereador. uma parte, vereadora. Lembrando que, se fosse os bebezinhos, a tragédia correria o risco de acontecer, infelizmente, porque até essa professora conseguir segurar todas essas crianças vai ficar difícil. O máximo ela é conseguir sair com cada um num braço. Então, assim, como as crianças já eram um pouquinho maiorzinhas, ela conseguiu direcionar e todos saíram, porque se fosse os menorzinhos, gente, ia ser grave. E também que a gente recebeu o relato, e já vamos encaminhar também para o responsável, o engenheiro, também a Secretaria de Obras, que a forma que foi instalado lá está totalmente errado. Então, a gente vai pedir uma perícia no local, a gente vai seguir com a documentação, não é isso, vereadora? Sim, é isso mesmo. E outras salas também estão passando por reforma, então a segurança tem que ser geral, tá? Em todas as salas. É isso, vereadora. Vereadora, eu tive em algumas escolas visitando, pessoal. Tem algumas escolas que foi praticamente feita uma maquiagem, usando aquela eu acho que se tiver algum pedreiro aí, eles vão entender o que eu estou falando, que é tipo aquela esponja que a gente coloca, aquelas esponjas que você coloca geralmente para assentar porta, Pedro, aquela esponja expansadora, não sei, né? É tipo de esponja, que eles colocam na rachadura da escola, passaram a esponja, cortaram, eu filmei isso daí, e depois passaram a tinta por cima, mas a parte estrutural da escola continua lá, rachada, com risco de desabar. Eu estive na escola do Jardim, da Vila Rosina, por exemplo, que tem salas que estão interditadas. Então, ou seja, se tem salas interditadas numa escola, é porque essa escola realmente tem um perigo de desabar a qualquer momento. E como que eu posso manter 120 crianças lá ali dentro? Então, são esses olhares. Eu vou continuar, sim, fazendo o meu trabalho como vereadora, porque foi por isso que eu estou aqui hoje sentada nessa cadeira, para honrar esses votos e ser referência no que eu estou fazendo. Então, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Se alguém quiser me processar, não tem importância, a gente tem os advogados aí, a justiça, para provar quem está certo e quem está errado. Então, esse é o trabalho do vereador. Hoje é a parte da educação, mas amanhã é saúde e assim sucessivamente. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Vladimir Panelli, com a palavra. Mais uma vez, cumprimentando a todos.
eu quero fazer só um briefingzinho do meu trabalho nesses últimos dias. Só assinalando o Dia Mundial da Obesidade hoje, mais de 390 milhões de crianças e adolescentes são obesos. Isso precisa, obviamente, de tratamento. A gente pode levar até para o campo da doença, que isso desencadeia diversos outros fatores que vai realmente tirar a criança ou o adulto de cena. De sorte que, até nisso, a OAB também tem um papel, porque ela acaba ajudando essas cirurgias, daqueles planos de saúde, muitas vezes também da parte pública, que deixa de atender por entender que aquilo não é necessidade. Então fica aqui a dica, para aqueles que têm algum problema nesse sentido, também procurar a advocacia da ativa para que possa representá-los com uma liminar judicial para poder fazer cirurgias bariátricas e etc. Falando sobre a recarga de bilhete do Estado com relação aos alunos, quem mais sofre com isso é o meu bairro, o bairro da Santa Inês. Para vocês entenderem, em 2019, o Estado mandava um recurso para o município fazer o transporte dos alunos do Estado. Na gestão do prefeito passado, eu fui honrado com um projeto de trazer os pirueiros para poder fazer esse transporte. De sorte que nós fizemos um contrato da prefeitura com esses pirueiros e as mães não tinham problema algum, porque essas peruas escolares, com uma auxiliar dentro, buscava a criança na porta de casa e levava na porta da escola do Estado. Se estivesse chovendo, não tomava chuva. Não ficava à disposição da malandragem no ponto de ônibus. Não tinha que andar nem 10 metros para tomar o ônibus e ficar à mercê de toda sorte. De maneira que isso deu super certo. Então, era um transporte de ponta a ponta, pegava em casa e entregava na escola. Pegava na escola e entregava em casa. Sensacional. Aí o Estado, em 19, resolveu não mandar mais o recurso para o município para que ele pudesse fazer o transporte do aluno escolar. Eu sei que muitos dos senhores pensam que nem eu, o aluno, para nós, ele não é do Estado e nem do município. Ele é de tudo, ele é morador da cidade. Ele não deve ser distinguido como um transporte escolar de veio do Estado. Ele é daqui, ele tem que ser atendido. De forma ou outra, ele tem que ser atendido. Então, de sorte, de maneira que o Estado deixou de mandar o dinheiro e o município disse assim, poxa, sem dinheiro, sem recurso, como é que eu transporto o seu aluno? E aí começou a degradação desse tipo de transporte. Hoje, num bairro como o meu, bairro da Santa Inês, 22 quilômetros do centro, uma região erma, de Mata Atlântica, uma criança com 11 anos e meio que vai para a 5ª série, ela sai de casa e tem que ficar esperando o ônibus de linha na porta de casa, ou muitas vezes na porta do ponto de ônibus, que é 200, 250 metros da porta de casa. Que mãe que deixa a sua filha com 11 anos e meio na estrada de Santa Inês, chovendo, para tomar um ônibus de linha? Aí, de tanto que se pressionou diretorias de ensino para que tomasse providência, começaram a fazer o transporte com van, porque lá é uma região que cabe, né? O Estado determinou várias regras para isso. Então, ele pega uma distância de 2 quilômetros, por exemplo, que ele diz que aquele aluno não precisa tomar ônibus, ele vai a pé para a escola. Mas ele não considera, ele considera 2 quilômetros no GPS. Ele olha em cima como se tudo aqui em Caíras fosse plano, fosse reto. E como se todas essas crianças, vou citar um bairro, a Vila Rosina, por exemplo, que a criança sai daqui para chegar na escola, ela está em linha reta 2 quilômetros, mas demora 5 quilômetros para andar, sobe, desce morro, passa na boca de fumo, passa na favela. Então, o Estado precisa ter um olhar diferente para a recarga dos bilhetes. E como se não bastasse ainda o transporte ser público, eles não recarregam a desgraça do bilhete. E aí as mães, principalmente da Santa Inês, elas não têm recurso para manter o filho na escola pagando a condução. Quantas eu ajudei nesse começo de ano, e não é diferente todos os anos. A gente fala, esbraveja, conversa, pede pelo amor de Deus, mas a gente sente um pouco caso do Estado com relação a nossas crianças. Já é difícil ir para a escola.
já passa por uma série de apuros em casa. Quando consegue ir, não tem o ônibus, não consegue a passagem, o motorista não deixa entrar, porque ela se vale de uma concorrência pública com a empresa de ônibus para poder comprar o bilhete e carregar esse bilhete. Então, Selma, você está de parabéns que o que você aguentou de mães, mais de 100, né, que a gente subsidiou para poder chegar à escola. Graças a Deus, hoje começou a recarga, mas é um fato recorrente e vamos nos preparar para o ano que vem, todos os vereadores, porque o ano que vem é a mesma coisa, o Estado está nem aí conosco, nesse sentido de prestar o serviço que deveria estar prestando. Bom, eu aproveitei também para fiscalizar no bom sentido, não é? Mais fazer um acompanhamento do que isso, as obras de construtoras contratadas pela Sabesp, que estão fazendo a rede de distribuição, a tão sonhada rede de distribuição de água lá no nosso bairro, o bairro da Santa Inês. É uma obra muito de vanguarda, muito atual, não precisa quebrar o asfalto, não precisa quebrar nada. Eles colocam uma máquina, passa um encanamento subterrâneo, ela leva a 100 metros, faz um buraquinho aqui, outro a 100 metros, e já puxa a máquina, já enfia o cano, não precisa de maquinário para quebrar, nem nada disso, então é muito rápido essa evolução, e graças a Deus isso está chegando numa boa hora. Aproveitei para ir na creche Lair Minano, que é a creche também lá do meu bairro, tem 120 crianças, a creche é pequenininha, conversando com o prefeito Lagoinha, quando da reforma dessa creche, porque quase todas as escolas, logo no início do governo Lagoinha, passaram por reformas, inclusive as lá do bairro da Santa Inês. A Gino D'Ártora, muitas vezes a gente tem que ajudar a fazer alguma coisa com a diretora, a Andréia, então fizemos lá uma cobertura, este vereador ajudou como pôde, trazendo serralheiro, arcando com algumas despesas para ajudar a criançada, é isso que nós precisamos fazer também. E na creche Lair Minano, nós precisamos fazer uma ampliação de área. Detectei que a prefeitura tem uma área pública lá, peguei o departamento da prefeitura de obras e estive lá fazendo um projeto para apresentar ao prefeito, né? Quero levar um prato pronto para ele. O que é um prato pronto? É aquele prato que a gente não precisa ficar enfeitando muito, nem pedindo muitas coisas ao poder público. A gente leva o projeto já pronto e leva a emenda do deputado. Então, eu quero encaixar uma emenda do deputado nessa ampliação de creche e talvez na construção de uma escola pública estadual, que meu bairro não tem escola pública estadual, por isso que as crianças de 11 anos e meio têm que vir para Caieiras, têm que ir para o Jardim Peri, têm que ir para o Maria Zéza, lá em Mariporã, canalizando uma verba, uma emenda que o delegado Palumbo, e eu faço questão de falar o nome, porque esses deputados são importantíssimos para uma cidade que tem uma arrecadação de R$500 milhão, R$500 bilhão, perdão, de reais, que é muito pouco para tocar a cidade. A cidade não consegue fazer frente a 25% na área da saúde, 15% na área da educação e tantas outras despesas, não é? Só com a receita que ela tem. Nós precisamos de dinheiro desses deputados, que alguns só aparecem aqui para pedir o voto e depois vão embora, nunca mais aparece. E também não manda nenhum tipo de recurso, além de não aparecer. Não é? Só aparecer não seria problema nenhum, não precisa nem vir. O importante é ver essa cor do seu dinheiro, se transformando em equipamentos públicos para melhorar a vida das pessoas. Então, já conversei com o prefeito Lagoinha sobre a emenda do delegado Palumbo, já estive lá na creche, então, evidenciando essa reforma para a gente canalizar esse recurso, e também estou negociando com o Clube dos Sargentos e dos Subtenentes da Polícia Militar, que tem uma extensa área lá na estrada de Santa Inês, a doação para a prefeitura de 2.000 metros quadrados dessa área, que também esse departamento esteve lá para já fragmentar a área maior, já dividir, para que a gente possa, então, pedir ao governo do Estado a construção da escola pública estadual lá no bairro da Santa Inês, para que a gente não precise mais desse passe escolar, de deixar essas crianças à disposição de toda a sorte lá no bairro. E isso está caminhando. O pessoal aqui, o Gabriel, que esteve lá, de obras, já apresentando os projetos, e se Deus quiser a gente tem, muito rapidamente, uma sugestão e uma colocação desse recurso público do deputado. Era isso, por enquanto, que eu tinha a dizer. Agradeço aos senhores e senhoras me ouvirem. Sem mais vereadores para fazer uso da palavra, e havendo número regimental, terá início a ordem do dia.
Projeto de lei número 036 de 2025, de autoria do prefeito municipal, Gimal Lagoinha Vicente, que dispõe sobre institui o programa de recuperação fiscal, REFIS, de 2025, no município de Caieiras e da outras providências. Senhora presidente, eu gostaria de fazer um pedido de vista, tanto do projeto de lei 036 de 2025, como da emenda 002 de 2026. E quero lhe explicar a razão e o motivo desse pedido de vista, porque eu entendo, e já falei isso no nosso grupo dos vereadores com o prefeito, e essas conversas acabam vazando, mas eu não tenho nada para esconder. Eu entendo, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, que o projeto é vertiginalmente inconstitucional, porque ele fere dois princípios primordiais de qualquer projeto público. O primeiro deles é o princípio da isonomia, que a lei é igual para todos. Eu não posso distinguir o pobre do rico, não posso distinguir o preto do branco, não posso distinguir banalidades em relação a uma legislação. Se eu faço uma lei que dá a oportunidade das pessoas terem um desconto, eu não posso dizer aquele que tem olho azul tem o desconto e o que tem o olho preto não tem o desconto. Isso não existe, é uma questão lógica. Então, não precisa nem ser jurista, não precisa nem ser um pensador do direito para ver que isso está equivocado. E também fere um outro princípio, que é tão grave quanto o primeiro, o da proporcionalidade. Qual é esse princípio da proporcionalidade? Por exemplo, eu dizer assim, eu vou criar uma lei que dá desconto de juros e multa para quem deve mais de 100 mil. E para quem deve menos de 100 mil? Para quem deve menos de 100 mil não pode. Mas qual é a explicação lógica disso? Quem pode o mais, pode o menos. No direito, a primeira coisa que a gente aprende é isso. Então, tem que existir na composição de qualquer emenda parlamentar, de qualquer emenda ao projeto, né, uma discussão jurídica, antes de mais nada, para ele vir à baila. Como esse projeto não passou na comissão anteriormente, eu tenho que fazer esse pedido agora, de vistas para poder a gente operar nesse projeto, como diz a lei, e tirá-lo de pauta, para que ele não venha ao mundo jurídico, senão ele vai ferir os dois princípios da proporcionalidade e da isonomia e vai trazer um prejuízo gigantesco àquelas pessoas que devem, por exemplo, 101 mil já não pode ter o benefício, 100.010 centavos já não pode ter mais o benefício, porque a emenda à legislação vai vetar que isso aconteça. Então, de sorte, Vossa Excelência, eu pediria a máxima urgência nisso, para que a gente pudesse trazer muito rapidamente esse projeto do REFIS, que a população clama por ele. Coloco o pedido de vista em votação. Diogo, reconecto. Não. Aprovado o pedido de vista. Projeto de lei 132 de 2025, de autoria do vereador Lagoinha Josi, que dispõe sobre, estabelece diretrizes para monitoramento da qualidade dos exames de mamografia realizados no município de Caieiras e da outras providências. Com o parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão.
Para discutir aqui do meu assento, este projeto estabelece diretrizes para garantir mais qualidade e segurança nos exames de mamografia realizados em nosso município. Estamos falando de algo extremamente sério, o diagnóstico precoce do câncer de mama. Quando um exame é feito com qualidade, com equipamentos calibrados, profissionais capacitados e laudos precisos, aumentamos significativamente as chances de detectar a doença no início e salvar vidas. O projeto prevê o cumprimento rigoroso das normas da Anvisa, a padronização dos laudos, a capacitação contínua dos profissionais, fiscalização adequada dos equipamentos e, principalmente, transparência nos indicadores de qualidade. Esse é um projeto que fortalece a saúde pública, protege as mulheres da nossa cidade e valoriza o diagnóstico seguro e responsável. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Alemão. Projeto aprovado. Projeto de lei número 003 de 2026, de autoria do vereador Lagoinha Jose, dispõe sobre da denominação a travessa que especifica e da outras providências. Com o parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Para discutir aqui do meu assento, bom, muito boa noite, dona Elizabeth, está presente. Em nome da dona Elizabeth, cumprimento mais uma vez a todos que se faz aqui presente. Esse projeto de lei número 003/2026, apresenta esse projeto de lei que denomina como Travessa Vanessa dos Santos, a travessa localizada na rua Lins, no bairro Boa Vista, Serpa. Vanessa foi uma jovem criada com muito amor, valores familiares e dedicação. Sua partida precoce, em 1994, deixou uma marca profunda em todos que a conheceram. Gostaria também de registrar que nessa travessa existe uma quadra que faz parte da infância de muitos moradores do bairro. Inclusive, quando criança, eu e o atual prefeito Lagoinha, meu irmão, frequentávamos muito esse espaço, jogando e convivendo com os amigos do bairro. Por isso, conhecendo bem a história daquele local, nada mais justo do que eternizar nessa via o nome da Vanessa, mantendo viva a memória de alguém que também fez parte da história desse local. Quero aqui registrar de forma especial o respeito e o carinho pela senhora Elizabeth, mãe da Vanessa, que carrega essa memória com fé, dignidade e amor ao longo de todos esses anos. Esta homenagem também é um gesto de reconhecimento à força de uma mãe que nunca deixou a história de sua filha ser esquecida. Que essa travessa seja um símbolo permanente de história, de memória, respeito e afeto. Muito obrigado pela presença, dona Elizabeth. A gente sabe que a senhora se esforçou e muito para estar aqui, a senhora tem um compromisso que dentro da sua casa, que a senhora não pode ficar muito tempo fora. Eu agradeço de coração, tá? E, bom, é isso. Muito obrigado pela presença da senhora, muito obrigado por aceitar essa homenagem e conte sempre comigo enquanto vereador. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 006 de 2026, de autoria do vereador Dr. Panelli, que dispõe sobre venda à destinação de qualquer parte das vias públicas para fins de estacionamento privado ou exclusivo de veículos e da outras providências. Com o parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Para discutir, senhora presidente. Bom, pessoal, eu quero rapidamente falar desse projeto. É simples de entender. Eu vou na padaria, eu vou no açougue, eu vou em qualquer tipo de comércio e o comerciante suprime a guia alta da frente do imóvel
e faz um estacionamento de entrada. Quando ele faz isso, ele gera concorrência, porque ele tira as vagas que estão na frente do estabelecimento e privatiza o estacionamento, que é só dele. Muitos colocam uma corrente, outros colocam um vigilante para não deixar ninguém parar, e a partir de hoje, com essa lei, acaba essa mumunha. O cara que suprimiu a guia alta e abriu a vaga de estacionamento no comércio dele e privatizou essa vaga como se dele fosse, proibindo as pessoas de poderem ali parar, em Caieiras, depois da sanção do senhor prefeito, que eu acredito que ele vai fazer isso o mais rápido possível, já não pode fazer mais isso. Esse estacionamento tem que ser repatriado com todos aqueles que se interessam em parar ali. Não existe mais vaga privativa, desde que ele esteja suprimindo vagas na rua, que é onde nós poderíamos parar. Então, com isso, a gente traz uma hegemonia um pouco maior, né, da privatização da Zona Azul, com relação à concorrência desses estabelecimentos que privatizam vagas que não são deles. É simples de entender. É isso que eu queria dizer só. Espero que a lei passe com os colegas vereadores, porque eu acho que é de suma importância para a cidade. Para discutir rapidinho, senhora presidente, como o doutor coloca aqui no projeto, é mencionável, né, pelo COUTRAN 19, na lei, né, 19 do COUTRAN 965, 17 de maio de 2022. Como já existe uma lei, eu acho que está faltando a fiscalização. E a gente sabe que o comércio no centro de Caieiras, ele já não está com todo aquele gás, ele não tem todo aquele movimento que o comerciante espera. Então, acho que a gente limitar aquela vaga, que pode ser uma forma dele ter essa referência, de ter essa acomodação, essa facilidade com aquele que vai lá consumir, que ele vai comprar o seu produto, de certa forma vai trazer um desconforto. Porque as pessoas que vão para São Paulo vão começar a deixar o carro nessa vaga e sair, porque pela lei não vai poder. Então ninguém vai poder restituir. Você vai abrir de manhã o seu comércio, vai ter um carro lá, meia-noite o carro vai estar lá ainda. Então, assim, o fluxo de movimento, o fluxo do comércio no município, ele é restrito. Ele não tem o mesmo índice como é Franco da Rocha, como é Morato, como aqui em Perus. Então, acho que também travar isso, doutor, falta fiscalização. Acho que a gente cria essa lei, eu, vereador, tá? Vou abster meu voto, porque estou pensando também no comércio, porque fazendo um levantamento, acho que a gente tem que fazer valer esses profissionais aí, que abrem cedo, que tem toda essa questão. Possa ser que muitos vão confundir e deixar dessa forma. Porque, às vezes, o cara tem o comércio e, do lado, o vizinho tem a guia baixa. Ele vai jogar na frente do comércio, porque está a guia alta e vai criar todo um problema. De certa forma, aquele cara tem só aquele momento para o cara parar, pegar o produto, comprar o que tem ali e sair. Então, acho que falando do centro da cidade, alguns pontos, minha opinião, tá, pessoal? Só uma réplica aqui, senhor presidente. É preciso entender o seguinte: aquele comerciante que suprimiu a guia alta, onde você, eu, qualquer um poderíamos parar, ele suprimiu e pegou só para ele. É aí que eu falo que há injustiça. Aquele não, outro tipo de comerciante, porque o nosso problema do comércio, respeitando a opinião do vereador, não está onde estacionar. Está em outros problemas, está aqui ali o Leandro. O problema nosso é que nós temos pouca circulação de mercadoria, porque 33 mil pessoas dessa cidade compram na Casas Bahia da Lapa, porque vão para lá todos os dias e ali trabalham aos sábados e às vezes aos domingos, e ela aproveita para fazer suas compras lá. Haja vista que a Casas Bahia da Lapa vende mais para Caieirense do que a Casas Bahia de Caieiras. Então, não é a falta de estacionamento que tem lá na Casas Bahia que deixa de vender o produto. É a falta de moeda circulante, da microeconomia ativa que faz viver uma cidade. Ou seja, eu vou no comércio, na padaria, compro o pão, a dona da padaria vai na cabeleireira, a cabeleireira vai no outro comércio, e esse dinheiro circula aqui dentro. Nós não temos. E aí, como o comércio é pífio, é pequeno, é muito ineficaz, o comerciante coitado,
compra os seus produtos e tem que dar um sobrepreço, porque não tem saída. Aí ele fica com uma concorrência mais cara que Franco da Rocha, que vende muito mais do que a gente. E aí o morador de Caieiras, os poucos que estão aqui, tirando os 15 mil desempregados e os 33 mil que vão embora, os que sobraram aqui preferem tomar um ônibus e ir em Franco da Rocha, porque a camiseta da Hering, que aqui custa 70, ela custa 25, porque lá o cara vende 5 mil camisetas e o cara daqui vende 3. E aonde está a vaga de estacionamento que acaba prejudicando todo esse comércio? Então, é baseado, repito, aspas, é aquele comércio que suprimiu a vaga que era do outro e pegou para ele, nós vamos poder estacionar ali em direito de igualdade. Só isso, era isso que eu queria falar. Só reforçando, o Casas Bahia, ela já, na frente dela, a vaga já não é permitida, é só embarque e desembarque. Eu me refiro a outros comércios, tá? A gente sabe que esses grandes magazines têm a sua forma de venda, tem muita venda online e tem o estacionamento embaixo. Mas também tem os pequenos de bairros, então muita gente vai ser penalizada. Se tem a lei, eu acho que é fazer da equipe do Demutran, que fiscalize, prefeitura também, mas tornar uma lei municipal, meu ponto de vista, eu não sou a favor. Vereador, eu já tive um salão aqui no centro de Caieiras, em cima do Banco do Brasil, e acontecia exatamente isso que o vereador Miquel está falando. Às vezes a gente chegava às 9 horas, tinha um carro lá estacionado ali, em frente da loja de R$1, que na época era conhecida como loja de R$1, e às vezes realmente a gente fechava o salão e não chegava o dono do carro. Isso quando não disparava o alarme. Então, assim, não sou contra a lei, mas também da forma que o senhor está colocando, como se fosse o morador vai vir lá de um bairro, é muito mais fácil deixar um carro, porque não vai ter zona azul, não vai ter a rotatividade do carro estar ali. Então, realmente, falta um pouco de fiscalização. Então, também por esse motivo, eu não vou votar no projeto, porque ficou sem entender. Desculpa. Vereadora, só para complementar, quando a senhora suprime a vaga que não é sua, a senhora não poderia fazer aquela rampa lá se aquela vaga estivesse à disposição da minha pessoa ou de qualquer outra pessoa. Então, o usurpador não é aquele que vai e se utiliza do seu estacionamento, e sim a senhora que criou um estacionamento suprimindo a vaga que era do povo. Então, essa conexão. Obviamente que não podemos analisar isso por várias óticas. Sobre a ótica do comerciante, óbvio que ele vai gritar, mas sobre a ótica do consumidor, do transeunte, do dono do veículo e etc., também ele vai ter o direito dele. Então, é uma posição antagônica, nunca vai funcionar com o dono do comércio, que quer o privilégio e o prestígio de usurpar a vaga pública que seja só dele. E, ao mesmo tempo, aquele que usa também vai dizer, olha, não, eu acho que está certo. Então, não fui eu que criei a lei, é estadual, eu só trouxe para cá para que a gente discipline o estacionamento. Né? É uma legislação que é muito mais abrangente do que a nossa aqui municipal. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Alemão. E só uma coisinha que eu me lembrei, tem gente que, além de privatizar essa área, aluga essa área, cobra o estacionamento de qualquer pessoa que queira ali parar, numa vaga que não é dele. Vocês veem lá aqueles totem, né, que o cara cobra. Projeto aprovado. Muito obrigado, senhores vereadores. Projeto de lei número 007 de 2026, de autoria do vereador Lagoinha José, que dispõe sobre, institui no âmbito do município de Caeira o projeto de prevenção da violência doméstica com estabelecida de
Saúde e da Família e da outras providências. Com o parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Para discutir aqui do meu assento, projeto de lei 007/2026 institui no âmbito do município de Caieiras o projeto de prevenção da violência doméstica com a estratégia de saúde da família e da outras providências. Esse projeto institui em nosso município o projeto de prevenção da violência doméstica integrado à estratégia de saúde da família. A proposta é fortalecer a identificação precoce de situações de violência, capacitando os profissionais da saúde para acolher, orientar e encaminhar corretamente vítimas, sempre com sigilo e atendimento humanizado. Muitas vezes é na unidade de saúde ou na visita domiciliar que os primeiros sinais aparecem. Por isso, integrar a saúde à rede de proteção envolvendo assistência social, segurança pública, conselho tutelar e demais órgãos é fundamental. É um projeto que fortalece a rede de apoio e demonstra nosso compromisso com a vida, com a dignidade e com a segurança das famílias. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Panelli. Projeto aprovado. Projeto de lei número 008 de 2026, de autoria do vereador Lagoinha Josi, que dispõe sobre estende a denominação da rua que específica e da outras providências. Com o parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 009 de 2026, de autoria do vereador Juninho, que dispõe sobre a instituiu no município de Caieiras o Dia Municipal da Paz no Trânsito e da outras providências. Com o parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Projeto aprovado. Sem mais matérias para a ordem do dia, informamos que os interessados para inscrição em explicação pessoal deverá fazê-lo até este momento. Não escrever, não.
Encerrando o prazo solicitado ao primeiro secretário, que informe se existe vereadores inscritos. Sim, senhora presidente. Renata Lima. Boa noite, mais uma vez. Presidente, subo aqui nessa tribuna hoje para ler uma mensagem rapidamente para o Dia das Mulheres. Falar que hoje, não só hoje, dia 8, se celebra o Dia da Mulher. Que esse dia não fique só no dia 8, que seja celebrado todos os anos. Com valorização, reconhecimento, dando oportunidade, que elas sejam realmente respeitadas e valorizadas em cada departamento que passe, que seja inspiração de força e coragem, que essa mulher que eu admiro, que é carinhosa, que é mãe, que é dedicada, é você, presidente. Meu muito obrigada por hoje fazer parte de uma casa na qual a senhora me acolheu, e eu tenho aprendido bastante com todas as suas sabedorias, 20 anos no poder público da cidade, mostrando que ser mulher é essa mulher, e você é inspiração para muitas mulheres. Então, em seu nome, quero mais uma vez agradecer todas as mulheres que estão aqui presentes, que se sinta abraçada, e que Deus abençoe vocês, que já não é fácil ser mulher, e ser mulher como a senhora. Então, a senhora me representa demais. Muito obrigada. E em nome também das demais mulheres que tem aqui, a você, tá, doutora? Que eu te respeito, muito obrigada. A senhora tem feito um excelente trabalho voltado para violência doméstica, e eu sei o quanto isso é difícil para algumas mulheres enfrentar, e você tem um trabalho lindo junto com a Ordem dos Advogados, que eu sei outras mulheres também começaram a engajar nesse projeto, que é um projeto muito lindo que vocês têm ali, que é o do acolhimento, da orientação. Então, em nome da presidente da casa, dona Zefinha, Obrigada. E da doutora Priscila, eu deixo aqui um abraço para todas as mulheres que estão nos assistindo, que a senhora, por onde a senhora passar, que a senhora seja essa fonte de inspiração, porque a mulher, ela pode estar aonde ela quiser. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Então, vou pegar seu engajamento aí, quero também parabenizar o dia 8, Dia das Mulheres, muita saúde, muita paz, muita coragem para nós lutar aí para frente, se Deus quiser. Parabéns para vocês, mulheres guerreiras, mãe de família. Eu também sou mãe solo, graças a Deus, com muito orgulho, sabe? Quero desejar tudo de bom para vocês todas, mulheres, tá bom? Para você também, vereadora. Obrigado, muito obrigado. Tá bom? Não havendo mais escrito para a explicação pessoal, convoco os senhores vereadores para a 4ª sessão ordinária, que será realizada dia 18 de março de 2026, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e vão todos com Deus.